Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui de treinamento com a JP Med. Hoje nós vamos falar sobre as coberturas da JP Med, certo? Aqui nós falamos de coberturas exclusivas e algumas são exclusivas mesmo, então acho que vale a pena você ficar até o final da nossa aula. Vamos lá. Vamos falar da nossa primeira cobertura e eu vou dizer que talvez ela seja o nosso grande diferencial, que é exatamente a apólice individual, né? Isso é uma vantagem muito grande para o segurado, porque a apólice ela vai estar no seu próprio CPF, ela vai poder fazer endossos a qualquer momento, de acordo com a necessidade dela, visto que a apólice ela é individual. Ou seja, a partir do momento em que ela é individual, você pode fazer brincadeiras de endosso com ela a qualquer momento. Eu não dependo de outras pessoas que estão ali junto comigo, diferentemente das apólices coletivas, que às vezes é um produto específico fechado para aquele determinado grupo de pessoas. No caso da apólice individual, não. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar, corretor, que o seu cliente, ele fez um plano hoje com a JPMed e a sua apólice é uma apólice de 200 mil, certo? Porque hoje ele viu a necessidade de contratar um produto da JPMed, da qual tem uma apólice atrelado ao nosso produto no valor de 200 mil de cobertura. Ótimo, não tem problema nenhum. Isso significa que, para aquele momento, ele necessitou e valeria a pena uma apólice de 200 mil. Mas, com o decorrer do dia a dia do trabalho dele, ele viu uma necessidade de aumentar o valor dessa apólice. Então, pelo fato da apólice ser individual, isso possibilita que ele faça um upgrade daquela apólice. Então, eu tenho 200 mil e ele viu na necessidade hoje da apólice não ser mais de 200 mil e ser de 400 mil. Não tem problema. Ele entra em contato com você, corretor, e você entra em contato com nós da JPMed, e aí a gente faz o endosso dessa apólice, ok? Um outro exemplo, do jeito que eu fiz um upgrade, eu posso fazer um downgrade. Eu não preciso esperar virar o ano, eu não preciso finalizar o prazo de vigência da apólice. A apólice, ela tem o prazo, uma vigência de um ano, vamos imaginar que ela iniciou dia 1º de janeiro, e ela vai até dia 31 de dezembro. Então, nesse momento da apólice, ela tem a sua validade e essa validade dela, a gente pode fazer esses endossos nele a qualquer momento. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu precisei cancelar a apólice. Então, ela é viável exatamente porque ela é uma apólice individual. Eu não tenho outras pessoas que eu venho a prejudicar caso ela seja coletiva. Uma outra situação, vamos imaginar que eu tenho uma apólice, um exemplo, de 500 mil, e aí eu fui condenado para aquela referida apólice num valor de 400 mil. E ainda está me restando 100. E vamos imaginar que essa solicitação desse pedido de causa provavelmente não foi trânsito em julgado ainda, mas acredita-se que vai ter uma perda aí no valor de 400 mil. Vamos imaginar que você fique inseguro a partir de agora, porque você só tem mais 100 mil para cobrir o resto do ano. Então a gente pode fazer. Você pode conversar com o agente JPMed, e a gente também faz o quê? A gente injeta mais cobertura, cobertura de capital segurado naquela apólice até o final do respectivo ano. Aí ele paga proporcional a partir daquela data, aquele novo valor, né? Para que ele tenha aí uma segurança maior para fim de trabalho, né? Para que ele possa exercer a profissão dele, que é o que ele sabe fazer de melhor e deixa que a gente cuida dele com relação a isso. Então a gente pode fazer uma complementação, às vezes de 200 mil, 300 mil a mais pela apólice, para que ele se sinta mais protegido. É muito importante que vocês saibam também o seguinte: vamos imaginar que por acaso aquele cliente de vocês passou um ano pagando, certo? E por motivo, ele vai precisar rescindir, né? Ele já completou um ano. É muito importante que complete um ano de apólice, ou seja, que ele pague, na verdade, todo o tempo vigente daquela apólice. Vamos imaginar que ele vai viajar, vai fazer uma viagem a estudo para o exterior. Não tem sentido ele continuar no Brasil, porque ele vai fazer no exterior, e não tem sentido ele continuar pagando por uma apólice da qual ele estará fora fazendo uma pós-graduação, um exemplo de 2 anos, tá? Vamos imaginar que ele vai para a Europa, vai passar 2 anos na Europa. Quando ele volta, passaram-se 2 anos sem pagar, isso é muito importante.
Quando ele volta, vamos imaginar que ele se deparou, logo assim que ele chegou, com um processo de judicialização referente a esse ano que ele pagou, certo? Ou seja, os 2 anos atrás, enquanto ele estava pagando. É muito importante que ele saiba, e você deixe isso muito claro para ele, que a partir do momento em que ele faz o cancelamento da pólice, para a nossa seguradora, o prazo de que ele tem, no máximo, para ficar sem continuar pagando uma próxima pólice, ou então ficar sem pagar pólice nenhum, é um período de 3 anos. Nesses 3 anos que ele ficar sem a pólice, se caso ele for judicializado daquele ano que ele pagou, ele tem direito ainda àquela indenização, caso ele seja judicializado e seja condenado referente àquele ano, tá? Passou de 3 anos, ele perde todos os benefícios daquela pólice da qual foi paga no ano em que ele fez o pagamento de forma integral, tá certo? Que mais? Acho que de apólice individual é isso. Vamos para o próxima cobertura. Bom, é aquilo que eu bati na tecla com vocês desde o primeiro vídeo, né? Desde a do primeira aula de treinamento. É o grande diferencial aí da JPMed, é todo esse trabalho preventivo. Então, não preciso estar abordando ele novamente. Basta lembrar que um dos pilares da JPMed é a prevenção. Então, faz parte da cobertura de tudo que você paga todo o trabalho preventivo da nossa equipe jurídica. Escritórios especializados em direito médico, né? Estamos no momento de ampliação de escritórios pelo Brasil todo, não temos em todos os estados, mas abarcamos o Brasil todo com relação à parte de assistência jurídica. Então, não é porque você está no sul que você estará desamparado, não é porque você está no norte que você ficará desamparado. Temos advogados para abarcarmos o Brasil inteiro. Ok? A partir do momento em que credenciarmos os novos escritórios, vocês, corretores, serão notificados, ok? Mas é muito importante que vocês saibam, todos os nossos advogados, eles precisam ter a experiência, a vivência e a especialidade em direito médico. Isso é uma exigência da JPMed para trazer garantia para o nosso segurado, ok? Que mais? Ato do bom samaritano. O que que é isso? Significa que a seguradora cobre qualquer dano causado, caso você esteja fora do seu domicílio e fora também das suas atividades tradicionais. Vamos imaginar um caso: eu sou um ortopedista e eu tenho a minha clínica não, em Brasília. De repente, eu resolvo passar as férias em Salvador e vou para lá com a minha família. Sabe aquele caso bem tradicional de filme e acontece de verdade? Você está viajando, aí de repente a aeromoça fala: por favor, algum médico a bordo? Estamos com um passageiro que está passando mal. Tem algum médico? E aí você, né, no exercício da profissão, você acaba levantando a mão dizendo que você é um profissional médico e que você está ali apto para ajudar aquele passageiro que está passando mal. Só que a sua área de atuação não é, às vezes, urgência e emergência, mas de uma certa forma ou outra você sabe prestar os primeiros socorros. Né? E aí, mesmo você sendo ortopedista, que é o exemplo que eu estou dando, mas não necessariamente precisa ser ortopedista, pode ser qualquer área dentro da área da medicina. Vamos imaginar que você, ah, o corretor, por acaso o seu paciente, o seu cliente chegue para você e fale que precisou atender naquele momento e infelizmente, causou um dano e essa pessoa venha te processar. Então, mesmo você fora do seu ambiente tradicional de trabalho, fora da sua cidade e fora, às vezes, até da sua própria especialidade, mas pelo ato do bom samaritano, você está protegido contra danos causados aí a um terceiro. É, Cargos de gestão. Gente, preceptor de estágio, responsável técnico, chefe de equipe, diretor de hospital. A partir do momento que esse profissional médico, né, ou então odontólogo, cirurgião dentista ou outro profissional da saúde que tem um cargo de gestão e que por acaso foi arrolado aí nos processos e paga a JPMed, mesmo que na sua especialidade, mas paralelo à medicina, você também tem um cargo de gestão, você também está acobertado pela JPMed. Residentes. Os residentes, nós não temos um plano exclusivo para residente, né? Mas esse médico, ele vai ser enquadrado, ele já é um profissional. O Conselho Federal de Medicina entende que a partir do momento em que você recebe a carteirinha do seu conselho, você acabou a sua faculdade, você está apto para exercer a função de médico, né?
Normalmente, o primeiro emprego do médico acaba sendo em pronto-socorro, que é um grande fomentador de processo, já abordei isso em outros momentos, mas ele opta em continuar sua fase de estudante e continua sendo e resolve passar num concurso que é tão difícil quanto passar em medicina, talvez até mais difícil, mas aí você passa num concurso e vai ser um residente num hospital. Então, por mais que você seja um residente, que seja, entre aspas, um estudante, você já é médico de formação, você já tem um CRM e você pode ser muito bem processado. Tá? Então, não é o fato de você ser um estudante dentro de uma residência que você está imune, tá? Você está imune a não ser processado. Se você é processado, sim. E uma coisa interessante é que que o médico residente, que uma vez adquire o produto da JPmed, fica também acobertado o seu chefe imediato, que no caso é o preceptor. No caso anterior que nós vimos, que é de gestão, se o preceptor tiver o plano da JPmed, ele está protegido contra atos do seu aluno, que é o seu residente, mas ele não estende o seu plano para o residente, porque normalmente um preceptor de estágio acaba tendo mais de um residente sobre a sua responsabilidade. Então, a seguradora cobre os atos referente ele como preceptor de estágio, chefe daquele residente, caso o residente é acionado judicialmente. Diferentemente do residente, o residente só acaba tendo um preceptor, então ele acaba estendendo para o seu preceptor de estágio qualquer ato que ele venha a exercer e causar um dano, se ele assim o cometer, ok? Telemedicina. A telemedicina tem uma regulação própria, mas eu até acho que telemedicina é o grande tendão de Aquiles de muitos médicos, né? Exatamente porque o médico está acostumado ao atendimento face a face, pelo menos aqui no Brasil é muito comum, né, o atendimento face a face. A telemedicina, ele foi um produto que ele foi bastante difundido e usado no período da pandemia e ele se estendeu e virou uma realidade hoje em dia, né? Então, qualquer ato ou que você venha a causar algum ato, não, desculpa, algum dano que venha a causar, seja emocional, seja físico, psicológico, referente a atendimentos referente à telemedicina, você também está protegido. Doutor, deixe isso muito claro para ele, tá? Consultor, corretor, representante comercial. É muito importante que o seu médico saiba que telemedicina, para que ele trabalhe com telemedicina, para ele ser respaldado conforme a JPmed e a legislação, ele precisa ter uma plataforma de telemedicina. Não é um Google, não é um WhatsApp, não é qualquer outras plataformas de Meet que substituem a telemedicina. Ele precisa ter uma plataforma credenciada, e que tenha, de fato, segurança da informação dos dados, ok? Sem limitação de processo. Olha só que interessante. Não é porque, por exemplo, você fez uma adesão hoje de um novo cliente seu e depois dessa adesão, sei lá, um mês depois, ele vai receber uma reclamação, uma notificação. Daqui um ano ele recebe outra, daqui um ano e meio ele recebe outra, e por aí vai. Enquanto ele estiver sendo cliente da JPmed, nós não restringimos a quantidade de processo e a gente não tem incremento por causa disso. Então, não tem nenhum valor a mais por processo novo que ele é acionado judicialmente. Então, não tem custo. Então, não temos limitação também de processos. Gerenciamento de crise de imagem, né? Não é justo, às vezes, um profissional estudar 6 anos, depois, no mínimo 2 anos de residência, né? Se dedicar sua vida à medicina e, às vezes, por um atendimento, ele ser taxado, né, frente à rede midiática com termo de erro médico, né? Não é justo ainda, por quê? Porque o caso não foi transitado em julgado ainda. Então, não tem por que o médico receber, antes do trânsito em julgado dele, qualquer denominação que venha a ser correlato com o termo erro médico, tá? Então, diante disso, uma vez nas redes sociais, na mídia, o nome dele for vinculado ao nome erro médico, sem antes ter trânsito em julgado, então a seguradora também acaba, junto com a sua equipe de marketing, retirando esses
comentários nas redes sociais. Agora, uma vez em trânsito em julgado, aí são outros 500. Se ele recebeu qualquer denominação perante ao juiz, né, a gente não tem como retirar isso da rede social. Mas enquanto o trânsito ainda estiver sendo o processado, ele ainda não foi condenado, então ele não tem por que ser responsabilizado via mídia por um ato ainda que não foi sentenciado, ok? Advogado de confiança. Então, a gente dá a possibilidade de que você médico, né, corretor, você fala isso para o médico, existe a possibilidade de que ele pode escolher um advogado de confiança, tá? Agora, a única recomendação nossa é que esse advogado, ele seja pelo menos um especialista na área médica. Por quê? Porque é o nome da JP Med, de uma certa forma ou outra, que vai ser notificado caso ele ganhe ou caso ele perca, tá? Então, é importante que ele seja um advogado especialista em direito médico. E as condições de repasse de custo advocatício fica de acordo com as condições da apólice, ok? A partir do momento em que ele paga o plano da JPMed mensalmente, independente do tempo que ele está pagando com a gente, ele tem toda essa parte de defesa médica inclusa no produto. Então, se ele aceita as condições de todos os nossos advogados e, né, não posso falar disso. A JPMed é especialista em direito médico, então não tem por que abrir mão dos nossos advogados, mas a gente permite que você indique seu advogado de confiança, né? Lembrando, restringindo os custos advocatícios, todos de acordo com a apólice contratada, tá bom? Bom, lucros cessantes, né? Vamos imaginar que, por acaso, a parte, né, entre com uma ação dizendo que por um erro que esse profissional médico causou, ele perdeu contratos de trabalho, ou ele precisou ficar sem trabalhar e isso ele ficou sem receber, porque às vezes ele não era um seletista, ele era um profissional autônomo, alguma coisa nesse sentido, e aí ele entra com uma ação contra lucros cessantes. E o juiz defere isso. Uma vez vendo isso, a nossa seguradora também se responsabiliza em pagar os lucros cessantes, da qual o juiz delimita lá no processo. Retroatividade. O que que significa retroatividade? Significa que, por um ato passado, o médico cometeu algum dano, só que ele não tinha, na época, algum seguro de responsabilidade civil. Mas vamos voltar do início, tá? Significa que, vamos imaginar que hoje você acabou de vender, corretor, um plano da JPMed para um cirurgião qualquer, né? Pode ser qualquer área, tá? Vamos botar médico. Médico, enfim, dentista, enfim. E você acabou de vender para ele com a retroatividade. E a nossa retroatividade hoje é de 10 anos. Vamos imaginar que você vendeu esse plano de retroatividade. É muito importante, e por favor que isso fique muito claro. Caso você não tenha entendido, entre em contato comigo, mas não fique com essa dúvida. É muito importante para que você faça um plano com retroatividade, que esse médico ele não suspeita que ele vai receber um processo. Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que eu sou a médica, eu sou uma cirurgiã plástica, um exemplo, e aí eu fiz uma determinada plástica, fiz uma rinoplastia, acho que eu tenho um trauma do meu, acabo, né? Vocês vão agora reparar o meu nariz pro resto da vida. E aí, ah, fiz uma plástica em você. E aí, de repente, você chega para mim e fala, doutora, estou saindo daqui maravilhada. Meu nariz ficou lindo, ficou perfeito, adorei, era do jeito que eu queria. Pronto. E foi embora, e deu tudo ok, né? Se você fizer um NPS com esse teu cliente, ele vai falar, nossa, score 100%, excelente profissional. Então, repente, um belo dia, coisa que você nunca iria imaginar. Imagina, aquela pessoa saiu de lá falando que você é a melhor médica do mundo. Aí, um belo dia, essa pessoa chega, você recebe uma notificação. A Mariazinha, que você fez plástica no nariz, está entrando com uma ação com você, que você causou um dano XYZ nela. E aí você fala: Meu Deus, eu nunca imaginaria que eu iria receber
uma ação dessa. Então, é esse sentimento que o médico ele tem que sentir no momento em que ele vai fazer a contratação. Ou seja, da JP Med com retroatividade. Ou seja, ele não imagina que ele vai ter algum processo do passado. Mas é bom eu me proteger porque sabe-se lá, né? Gente é gente. Não sei a cabeça do ser humano. Então, sei lá, eu posso ter sido a melhor médica a minha vida inteira, mas vai que eu me surpreendo recebendo uma notificação, uma reclamação, ok? Uma judicialização. Então, é esse sentimento que o médico tem que ter no momento de assinar e contratar a JP Med. Porque se ele contratar a JP Med e ele recebeu uma notificação de um ato que ele causou no passado e nos autos do processo, veja bem, gente, nos autos do processo tiver alguma coisa relacionado a um possível conhecimento dessa judicialização, a seguradora não vai cobrir. Exemplo, vamos imaginar que eu bati o carro e contratei um seguro de carro batido. Não vale isso. Então é a mesma analogia. Então vamos imaginar que eu fiz um dano, falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu contratar a JP Med porque eu causei um dano. Vai que um dia essa mulher entra na justiça e ela me ameaçou. Então, isso não vale, gente, porque se nos autos do processo tiver lá a outra parte colocou no processo um comentário no WhatsApp que fez te ameaçando, alguma notificação extrajudicial, na hora a seguradora tem acesso e na hora ela nega a indenização, tá? Então, é exatamente aquilo que eu falei. A pessoa, o médico, o profissional da saúde, ele vai receber uma notificação e ele vai, tipo assim, levar um susto. Vai falar, meu Deus, eu nunca imaginei que aquela pessoa de 3, 4, 5 anos atrás, ela tá me processando. É esse sentimento, ok? Você tem que pensar assim, tá? É para isso que vale a retroatividade. Patrícia, poxa, mas eu fui um excelente profissional. Por que que eu quero contratar uma retroatividade? Porque a gente não sabe da cabeça das pessoas, gente. Infelizmente, a gente não sabe como é que é a cabeça do ser humano, né? Ela saiu de lá falando que você é a melhor médica, que você é o melhor médico, que vai te indicar para Deus e o mundo. E de repente, olha o que que acontece. Ela te judicializou. Tá bom? Então é esse sentimento que você tem que passar para o médico, é esse sentimento que ele tem que sentir. E uma vez que ele fez a adesão à JP Med com retroatividade, ele vai assinar um termo e tá lá nas declarações, dentro da pasta declarações, na nossa pasta compartilhada, você vai lá, ele vai assinar e nós vamos colocar ele dentro do nosso sistema. Por quê? Porque ele tem que ter ciência de que ele está contratando um plano, ele tem ciência de que ele não tem nenhuma suspeita de possível judicialização, ok? Porque a partir do momento em que ele assina, respalda você, corretor respalda a JP Med, ok? Porque a seguradora não vai cobrir, tá? Despesas de salvamento. Veja bem, por que que eu coloquei o símbolo de uma ambulância? Que é para dizer que essa despesa de salvamento, ele tem um cunho emergencial, um cunho urgência. Não é, por exemplo, eu chegar e achei que vai causar algum possível dano no meu cliente e aí por isso eu vou pagar logo um cirurgião plástico para ele para não dar PT, tá? Não é assim que funciona as despesas de salvamento. Vamos imaginar, vamos colocar uma hipótese aqui, um dentista resolveu fazer uma harmonização facial em um determinado cliente e de repente, na hora de fazer um laser, ela queima a pele do paciente. Na hora de queimar aquela pele do paciente, ela fala assim: Meu Deus, antes que isso piore, eu vou agir, ó, de forma imediata, já vou levar logo para o médico. Não é aquela coisa, eu vou acompanhar para ver o que que vai dar. Ela já viu que ela causou uma lesão. E aquela causão pode ter uma sequela até de forma irreversível. Seja ela puxar a pele, possa ser que ela tenha uma perda de sensibilidade eterna. Pode ser que aconteça uma mancha que ela sabe que vai ser judicializada, então se ela intervir de imediato, ela sabe que aquele dano ela pode ser revertido. Aí sim, lhe configura uma despesa de salvamento. Ou seja, tudo que você pagar para ela naquele momento de salvar aquele procedimento que você fez, você está acobertado. Tudo que você gastar, junte-se as notas, vamos abrir um sinistro e
e a seguradora vai te reembolsar, profissional de saúde, em 20% do seu LMI. Ele não vai te comprometer e devolver e te pagar todo do LMI, somente 20%. Tá bom? Se você paga uma cobertura de 100 mil, você tem direito a reembolso de 20 mil para atos de despesa de salvamento. Outro exemplo, vamos imaginar, desculpa, vamos imaginar que você, sei lá, é dentista, tá fazendo um procedimento e aí aplicou uma anestesia e teve um choque anafilático. Então você precisou contratar uma ambulância de urgência, você precisou levar ele para um hospital de urgência, alguma coisa nesse sentido, para salvar a vida dele. Aí sim também configura um ato de salvamento, ok? Então ela precisa configurar esse tipo de tratativa, tá? E não assim, ah, deixa eu acompanhar para ver se isso vai melhorar, não vai melhorar, não. Ela precisa ser uma coisa de urgência e emergência. Tratamento off-label. Corretor, a gente não precisa explicar para o profissional de saúde o que é um tratamento off-label, tá? Isso está inerente na formação dele, de conhecimento dele, tá? Mas para que você entenda, o que que é um tratamento off-label? Vamos imaginar que você pega uma bula de uma determinada medicação e aquela bula da medicação fala que aquela medicação ela é usada para asma, certo? Ela é usada para asma, mas que você utiliza ele para sei lá, para emagrecer. E lá tá falando asma, tá? E aí você usa e fala assim, gente, que médico maluco, né? Me passou um remédio que tá escrito na bula que é para asma e tá me usando para emagrecer, né? Lógico, gente, ele não tá passando aquilo ali para você à toa. Ali, por favor, ali com certeza tá falando que é um broncodilatador, que no momento em que você fizer uma atividade física, o seu pulmão vai conseguir expandir mais, você vai conseguir fazer mais tempo de corrida, e com isso você vai emagrecer melhor. Tá? Então é só para você identificar que aquele estudo teve estudo, tá? Não é uma coisa tirada da cabeça dele. Teve estudo e detalhe, a Anvisa permitiu e autorizou que aquela medicação ela pode ser usada para outros fins, mesmo que na bula ela tenha uma indicação principal. Por isso que dentro da área da medicina ele é falado de tratamento off-label, ou seja, tá fora do que de fato é a sua especificação principal. Mas isso não quer dizer que não dê efeito. Dá sim. Mas pode acontecer da pessoa, sei lá, desenvolver alguma outra doença recorrente de um tratamento off-label e com certeza a pessoa o paciente vai judicializar o médico. Só que o médico está respaldado, porque se o tratamento off-label for reconhecido pela Anvisa, ele está acobertado pela, pela nossa seguradora. Um outro exemplo, Mondiaro. Se você for pegar a bula do Mondiaro, tá falando que ela é para usada para diabetes, mas que os médicos utilizam para tratamentos para fins de emagrecimento. Vai melhorar para quem tem diabetes? Ótimo. Vai melhorar para quem não tem diabetes? Vai fazer o processo de emagrecer. Entende? Mas em nenhum momento ele está sendo usado ali dentro para fins de emagrecimento. Ok? E a Anvisa permite. Os estudos mostram resultados positivos para fins de emagrecimento. Ok? Custos de defesa. Então, o advogado, desculpa, o cliente nosso da JPMed não vai pagar nada, tá tudo incluso, faz parte da cobertura. Então, quando eu falo para você que a gente paga prevenção, que a gente paga não, desculpa, tá incluso prevenção, tá incluso defesa, é aí, ó, tá? Os custos de defesa, tá incluso. O nosso cliente não tem que pagar nada. Patrícia, deixa eu te falar, mas nossa, será que o meu cliente que acabou de fazer adesão ele já, se amanhã ele receber uma judicialização, ele está cobertado 100% contra isso, e eu sei que é uma fortuna o advogado, porque o cara da brincadeira é o advogado. Tá tudo, né? Tá tudo incluso. Tá, gente, porque a gente trabalha com mutualismo. Enquanto tem uns que pagam 10, 20 anos e nunca utilizam, infelizmente tem os outros que vão usar amanhã, vão fazer adesão hoje e depois de amanhã está sendo judicializado. Então a gente trabalha com mutualismo. Então tá tudo incluso, hein, gente? Aquele valor que o seu cliente está pagando por mês tá incluso prevenção, defesa e indenização, tá? Dentro da contratação dele da pólice, veja bem, tá bom? Ah, eu não tenho que pagar perito, assistente técnico, custa, emolumento, nada disso, nada, tá? Tudo incluso no seu plano. As indenizações. Por que que está incluso a indenização? Porque nós temos um seguro atrelado, tá? Então a nossa seguradora é responsável pelo repasse da indenização. Só tem um problema, tá? Para que haja a indenização, é necessário o pagamento de uma franquia.
tá? A gente hoje ainda trabalha com a figura chamada franquia, mas a gente não tem o que falar, a gente não pode falar em franquia quando não tem condenação, ok? Vamos imaginar que hoje o profissional de saúde foi judicializado, o trânsito processual está correndo e chegou no final, ele foi é, inocentado. Pronto, inocentou. Não se tem que falar em franquia. Não tem que falar em franquia porque não tem indenização, certo? Agora, se por acaso teve indenização, desculpa, teve condenação, qual foi o valor? Ah, o valor que ele tem que condenar é R$ 100.000. Então, vamos lá. Como é que fica a separação da indenização, tá? Nós temos três figuras. A primeira figura, que é o cirurgião plástico, anestesista, ortopedista, cirurgião plástico, anestesista, cirurgião plástico, vamos lá comigo, hein? Cirurgião plástico, anestesista, cirurgia geral, neuro e ortopedista. Bom, gente, eu vou passar essa imagem para vocês aqui ainda, tá? Não se preocupem. Esses vão pagar 15% do valor da indenização, para facilitar o cálculo da gente. Foi condenado a 150 mil, ele tem que pagar 15 mil, ok? Foi condenado a 100 mil, 15, ele tem que pagar 15 mil. Uma vez que ele paga 15 mil, a seguradora repassa para a parte da indenização. Essa é a primeira figura, 15%. Tá? E o mínimo? Vamos imaginar que não chegou a dar 15 mil, deu 2 mil. Tem um mínimo, tá? E esse mínimo é 4 mil. Já já eu vou pausar o vídeo, vou colocar essa figura para vocês e vou voltar. Mas deixa eu só complementar. Agora, vamos imaginar que não foi nenhuma dessas cinco especialidades que eu falei para você. Foram todas as outras especialidades. Aí, nesse caso, é 10 mil, ou desculpa, 10% ou o mínimo de 1.500. Então, para facilitar o nosso processo, a indenização foi de 100 mil. Nesse 100 mil, paga-se 10%, R$ 10.000. Ok? Para liberar a indenização. Patrícia, e então não é em cima do meu limite contratual? Não é em cima da minha cobertura? É em cima da indenização? Isso. Se você está contratando um plano da JPMed de 500 mil, mas foi condenado em 100 mil, franquia é em cima do 100 mil, não é em cima da sua cobertura contratada. Fique bem claro isso, por favor, hein, gente? Para não assustar o nosso cliente. Né? Eu já não gosto muito de falar de franquia. E aí, de repente, ainda vai em cima da cobertura, ok? E pessoa jurídica, ela é 5% com um mínimo de 800 e um máximo de 8 mil, tá? O único que tem teto máximo é o da franquia, é da PJ, tá? As pessoas físicas, eu só tenho um mínimo, ok? Deixa eu parar o vídeo aqui para passar aquela imagem que eu quero passar para vocês. Então, voltei em 5 segundos para vocês. Olha só, essa é a tela da franquia. Então, como eu falei para você, quais são as especialidades médicas? Cirurgia plástica, anotem aí, hein? Cirurgia ortopédica, cirurgia geral, anestésio e a gineco-obstetrícia. Tá bom? Então, essas são as únicas 5 especialidades da qual o prejuízo indenizatório é de 15% do valor da condenação, ok? As outras, todas as outras profissões é 10%, tá? Observem o mínimo, tá, gente? 4 mil e 1.500, tá bom? Vamos voltar agora os slides anteriores. Então, voltando, a gente falou nessa tela de indenizações e a última é a minha despedida. São essas aí as nossas coberturas. Se tiver dúvida, volte, leia os slides. Se por acaso ainda tiver dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? Gente, um grande abraço. Divirtam-se com o resto dos treinamentos, tá bom? Tchau, tchau.